Buracos negros, mistérios e descobertas. Lugares onde o tempo se curva, a luz se dobra e a realidade parece desaparecer num silêncio absoluto. Esses lugares existem. São os buracos negros. Hoje você vai atravessar comigo essa fronteira do pensamento, entender como nascem, como funcionam, por que fascinam tanta gente e o que eles nos dizem sobre o nosso próprio lugar no universo. Se você gosta de explorar os segredos do cosmos e quer continuar recebendo conteúdos que expandem a mente, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso garante que você não perca os próximos episódios e ajuda essa viagem a alcançar mais curiosos como você. Os buracos negros não começaram como certezas, começaram como ousadia. No século XVIII, John Michel e Pierre Simon Laplace imaginaram estrelas tão massivas que nem a luz conseguiria escapar de sua gravidade. Era uma ideia provocadora numa época em que a luz e o espaço eram vistos como entidades quase intocáveis. Décadas depois, em 1915, Albert Einstein apresentou a relatividade geral e mudou a forma como entendemos o universo. A gravidade não é uma força que puxa, é a curvatura do espaço-tempo. É como se o universo fosse uma malha elástica, e a matéria, ao repousar sobre essa malha, a deformasse. Logo depois, Karl Schwarzschild encontrou uma solução exata para as equações de Einstein que descrevia uma fronteira de aprisionamento absoluto. Ali, nascia o horizonte de eventos. A ideia parecia absurda, objetos invisíveis que engolem tudo e não deixam nem a luz escapar. Por muito tempo, muitos cientistas desconfiaram. Parecia coisa de matemática demais e realidade de menos. Mas a observação começou a virar o jogo. Estrelas orbitando pontos invisíveis. Emissões intensas de raios-x de sistemas binários. Núcleos de galáxias com massas descomunais. Em 1967, John Wheeler cunhou o nome que grudou no imaginário popular, Black Hole. A partir daí, virou protagonista da astrofísica. Mas afinal, o que é um buraco negro? Pense numa cama elástica. Coloque uma bola de boliche, a superfície afunda. Agora imagine algo tão pesado que não apenas afunde, mas crie um poço profundo. Um buraco negro é esse poço extremo na malha do espaço-tempo. A borda dele é o horizonte de eventos, o ponto onde todas as setas do tempo e do espaço apontam para dentro. Passou dali, não tem volta. Nem a luz escapa. É uma fronteira silenciosa. Do lado de fora, podemos observar efeitos, medir órbitas, ver radiação surgindo no entorno. Do lado de dentro, tudo vira segredo do cosmos. Existem tipos diferentes de buracos negros. Os estelares nascem do colapso de estrelas muito massivas ao final da vida. Quando o combustível acaba, a gravidade vence, o núcleo colapsa e pode explodir em supernova, deixando um resíduo tão denso que se transforma em buraco negro. Os supermassivos, por sua vez, são titãs que moram no coração das galáxias. Têm milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol e comandam o ritmo dos arredores. Como nascem? Há pistas, não certezas. Talvez tenham começado com sementes menores que cresceram devorando gás e estrelas por eras. Talvez tenham surgido a partir de colapsos diretos de grandes nuvens no início do universo. Há ainda a hipótese dos buracos negros primordiais, minúsculos comparados aos supermassivos, que teriam nascido das flutuações densas nos primeiros instantes após o Big Bang. Eles seriam fósseis de um universo bebê. E o que acontece quando algo se aproxima de um buraco negro? Entra em cena um fenômeno memorável, a espaguetificação.
Perto do horizonte de eventos, a diferença de força gravitacional entre os seus pés e sua cabeça pode ser tão grande que estica seu corpo como um macarrão. É uma imagem vívida para entender como a gravidade muda abruptamente em distâncias pequenas próximo a um objeto tão massivo. Em torno do buraco negro, muitas vezes se forma um disco de acreção, matéria que cai, gira e esquenta absurdamente, emitindo luz e raios X. Às vezes, esse sistema lança jatos relativísticos, colunas de matéria e energia em velocidades próximas à da luz, que atravessam distâncias imensas. É um paradoxo elegante, o buraco negro em si não brilha, mas seu entorno pode ser uma das regiões mais luminosas do universo. É como notar a fumaça de um fogo que você não vê diretamente. Vamos colocar ordem nos conceitos. Primeiro, o horizonte de eventos. Ele é a linha de contorno da sombra, o ponto de não retorno. Do lado de fora, você pode orbitar, fugir, observar. Do lado de dentro, todo o caminho leva para o centro. Segundo, a singularidade. É o nome que damos ao núcleo teóricos, onde a densidade seria infinita e a curvatura, extrema. É aqui que a relatividade geral encontra os limites da sua linguagem, pedindo ajuda à mecânica quântica. Ainda não temos a teoria completa que una o muito grande e o muito pequeno, a chamada gravidade quântica. Por enquanto, trabalhamos com aproximações, como cartógrafos desenhando mapas de uma Terra que ainda não pisamos. Terceiro, a rotação. Muitos buracos negros giram, e isso altera a geometria ao redor, criando a ergosfera, uma região onde o espaço-tempo é literalmente arrastado pelo giro. A partir daí, é possível, ao menos teoricamente, extrair energia do buraco negro num processo conhecido como Penrose. É como se o giro fosse uma correnteza invisível, e você conseguisse tirar proveito dela. Quarto, radiação de Hawking. Stephen Hawking nos lembrou que buracos negros não são completamente negros. Efeitos quânticos perto do horizonte podem fazer com que pares de partículas se formem, e uma delas escape. Ao longo de tempos incompreensivelmente longos, isso levaria à evaporação do buraco negro. Essa ideia abre uma porta para o famoso paradoxo da informação. O que acontece com a informação que cai? Se o buraco negro evapora, ela se perde? Se retorna, como retorna? É física tocando filosofia. Quinto, detecção. Em 2015, a humanidade ouviu pela primeira vez as ondas gravitacionais, o tecido do espaço-tempo vibrando após a colisão de buracos negros. Em 2019, vimos a sombra de um contorno escuro cercado por um anel brilhante, a imagem que virou ícone. Foi um momento de mudança, o que era teoria virou paisagem. Agora, vamos sair do laboratório e entrar na vida. Buracos negros são também metáforas potentes. Eles nos lembram que há fronteiras onde nossas certezas falham, horizontes de eventos pessoais que, se atravessados, mudam quem somos. Uma decisão que reorienta seu caminho. Uma perda que dobra o tempo dentro de você. Um nascimento que expande o seu universo. São regiões onde a vida parece reorganizar as setas, e o que era estabilidade vira fluxo. Nessas horas, a curiosidade precisa ser maior que o medo. Quando você se sente preso ao seu próprio horizonte, pode ser que a saída esteja em algo pequeno e persistente, como a radiação de Hawking, uma fuga discreta, uma ideia tímida, um gesto que, repetido, muda o destino. No plano tecnológico e humano, estudar buracos negros exige instrumentos mais sensíveis, colaborações internacionais, capacidade de lidar com dados gigantescos e coragem intelectual. É uma força que nos obriga a juntar o que parecia separado: teoria e observação, matemática e engenharia, simulação e intuição.
Esse esforço não é só sobre entender monstros cósmicos. É sobre treinar nossa espécie a pensar melhor, medir melhor, cooperar melhor. E, de certa forma, sobre aprender humildade. Porque os buracos negros nos mostram que há lugares onde nossa ciência ainda sussurra, e o universo, silenciosamente, segue guardando alguns segredos. Eu quero ouvir de você. O que mais te intriga nos buracos negros? É a ideia de uma singularidade? É a forma como a luz se curva? É o disco de acreção brilhando ao redor do silêncio? É a possibilidade de que eles evaporam? Ou é o papel que eles parecem ter na arquitetura das galáxias? Deixa seu comentário. Sua perspectiva enriquece essa conversa e ajuda a gente a mapear a curiosidade coletiva. Cada pessoa vê um detalhe diferente, e isso é lindo. Se você quer se aprofundar com uma linguagem clara e imagens mentais poderosas, eu recomendo fortemente o livro Buracos Negros Capa Dura, do Stephen Hawking. É uma obra que pega conceitos difíceis, relatividade, quântica, tempo, informação, e traduz em histórias, figuras e metáforas que grudam na cabeça. É como caminhar com um guia paciente por uma fronteira do conhecimento sem perder o encanto do mistério. Se a sua curiosidade está acesa, esse livro vai alimentá-la com beleza e precisão. Vamos costurar as ideias e preparar o pouso. Buracos negros nasceram como hipóteses ousadas, ganharam forma com a relatividade, foram refinados por soluções matemáticas e abraçados por evidências que só se acumulam. Eles se escondem atrás de uma linha invisível e, mesmo sem emitir luz, iluminam o mundo ao redor. Eles nos oferecem perguntas que tocam a física e a filosofia. O que é o tempo quando todas as setas apontam para dentro? O que é informação quando cai no abismo e o abismo desaparece? O que é o universo quando ele nos lembra que, às vezes, o silêncio diz mais do que o brilho? E, talvez o mais humano de tudo, como encaramos o desconhecido sem travar? Se você gostou dessa viagem pelo cosmos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas e mantém essa conversa viva, pulsante e curiosa. E se você quer continuar mergulhando nos segredos do universo, eu te convido a assistir outro vídeo do canal, O Universo numa Casca de Nós. Nele, a gente aprofunda mais esse tema, conecta com descobertas recentes e amplia o mapa de perguntas que vale a pena fazer. Segue curioso, segue explorando. Porque, no fim, o universo não é um lugar de respostas prontas. É uma história em andamento, e você faz parte dela.